Nós vamos falar sobre convivência, a nossa postura, nossos modos, quando dos nossos relacionamentos. E eu quero usar aqui um texto, existem muitos outros, mas eu quero usar esse texto, apenas a primeira parte, que está no livro de Amós, profeta menor. Amós se distingue por não ser do sacerdócio, por não pertencer ao templo. Ele se distingue por ser um lavrador. E isso mostra que Deus chama e capacita quem Ele quer. E Amós, escrevendo no seu 3º capítulo, na primeira parte do versículo 3, ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Isso é um texto para nós pensarmos. O contexto desta palavra é Deus falando com o seu povo Israel, que aqui nesse livro o povo estava se desviando de Deus. E Deus aqui está cobrando isso. Mas esse texto, a palavra de Deus, tem múltiplas facetas, pode ser interpretado sobre vários pontos de vistas. E por isso eu quero usar apenas essa parte do versículo para nós falarmos da importância da convivência. Eu já falei sobre comunhão. Convivência e comunhão parece que são coisas iguais, mas não são. São completamente diferentes. E nós temos muitas dificuldades nesses últimos dias com problemas de convivência. Em conviver juntos, isto é, viver juntos, tendo parecer diferente, tendo opiniões diferentes, tendo gostos diferentes, tendo visão diferente. E isso muitas pessoas não conseguem trabalhar todas essas questões, porque para algumas pessoas, para nós andarmos juntos, eu tenho que me moldar aquilo que a outra pessoa quer que seja, e nós somos seres independentes, não existe um ser humano igual ao outro, não existe uma digital igual a outra, não existe uma retina do olho igual a outra, todas são diferentes. E como é que a gente faz para conviver nesses dias? Com tantas filosofias, com tantos pensamentos contrários, com tantos radicalismos, com tantos conservadores, com tantos liberais. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e outro diz outra coisa, e nós somos seres que somos influenciáveis. Nós podemos influenciar uma pessoa para o bem ou para o mal. Principalmente nós que somos líderes, que lideramos o povo, somos obreiros. Uma certa ocasião alguém disse para mim, numa rebelião, eu já passei por várias, ele disse para mim: eu posso influenciar o povo a me seguir. Eu sei que você pode. É tanto que depois o infeliz abriu uma igreja e foi para a televisão e disse assim: nessa igreja que eu estou fundando,
vocês não precisam pagar dízimo, vocês não precisam dar oferta, vocês não precisam tirar nada do bolso, o trabalho de vocês é só vir aqui na casa, só vir aqui cultuar. Tá certo. Então, vamos pegar a Bíblia. Todo princípio de prosperidade, todo princípio de bênçãos de Deus, pois Deus tem uma economia baseada no dízimo para sustentar a sua obra, e se a obra de Deus tem chegado até aqui, é por causa desses que são fiéis. Então nós somos pessoas influenciáveis. E conviver não é uma coisa muito fácil. Rapidamente nós, se convivermos num grupo que não tem princípios morais cristãos, porque tem princípios morais mundanos, mas tem princípios morais cristãos. Se nós começarmos a conviver com pessoas que não têm esses princípios, nós vamos acabar sendo influenciados e vamos achar que aquilo que nós ensinamos em cima dos nossos púlpitos não é correto. Porque convivemos com pessoas que não são, que não entendem os princípios determinados por Deus. Para nós entendermos essa questão de convivência, precisamos pensar nisso, porque Jesus, no seu sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele fala, entre outras coisas, sobre convivência. Como é que a gente vai conviver com pessoas que vêm de uma cultura familiar totalmente diferente da outra? Quando os problemas conjugais quando os problemas conjugais aparecem, dificilmente a gente dá conta que é por causa que um daqueles cônjuges conviveu em uma cultura familiar totalmente diferenciada da cultura do outro. E quando chega junto, alguém tem que ceder, alguém tem que amolecer, alguém tem que abrir mão. E nós não fomos feitos para perder. Deus não nos criou para perder. Por isso que você não aceita perder nada. Isso é um código, isso é um princípio estabelecido por Deus. Nós dificilmente vemos alguém se conformando que perdeu alguma coisa. Ninguém aceita perder ninguém aceita perder nada. E isso cria dificuldades, porque quando a gente junta, a gente não quer ceder. Mas existe em toda discussão, em todo litígio, em toda vida de convivência, tem que haver um mediador. Tem que ter alguém que não pende para um lado e não pende para o outro. Sempre foi assim. Quando surgem os conflitos, as dificuldades, porque hoje existe o sistema judiciário. Você acha que isso foi criado por coisas dos homens? Não, foi Deus que criou isso. Lá no começo foi Deus que criou. Homens que estavam desvinculados, tanto de um lado quanto de outro, não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro-esquerda, nem de centro-direita. Eles eram fiel da balança, para aplicar a justiça. O apóstolo Paulo, falando sobre a convivência da igreja de Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 6, ele diz assim: o que acontece com vocês, que vocês estão em litígio aí um com o outro? Que vocês estão levando as pessoas aos tribunais, e por causa dessa palavra,
Por causa dessa palavra, muita gente já perdeu causa na justiça por entender que ele não devia levar o irmão ao tribunal. Mas você tem que pensar que aquilo era uma cultura. Nós vivemos aqui numa outra cultura, uma cultura gentílica. Nós vivemos sob determinadas leis, as quais nós temos que cumprir como cidadãos. Então, naquela cultura, ele dizia assim: vocês deviam resolver o problema entre vocês. Vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas menores. É uma vergonha, que nem diz o jornalista Boris Casoy. É uma vergonha esse negócio do crente levar o outro para o tribunal. Ora, sempre houve conflitos nas relações patrão-empregado, principalmente no mundo capitalista. Às vezes o empregado mal intencionado trabalha 2 meses, Ainda bem que o sistema de justiça mudou. Não favorece mais esses espertos, para não falar outra coisa, para não ofender ninguém. Trabalha 2 meses, aí vai para o advogado e pede férias, 13º, pede tudo que tem direito e que não tem direito. E antigamente a justiça dizia assim: é empregado, tem direito, é patrão, está errado. Hoje o sistema mudou. Totalmente diferente. Porque se ele perder a questão, ele tem que pagar todos os custos. E quem já não tem dinheiro para pagar o advogado, achando que ele não pode ter uma certeza de ganhar, ele nem entra na justiça. E isso diminuiu em muito os processos trabalhistas. Em milhões e milhões de processos. Hoje se julga uma ação trabalhista em coisa de 3 meses, 2 meses. Se for de pequenas causas, em 15 dias. Mas quem disse que não pode, que isso não pode acontecer? Será que nós estamos, eu e você, estamos preparados para julgar um processo entre irmãos? Nós estamos preparados para isso? Visto que nós temos uma influência, visto que nós temos uma convivência, e a gente sempre pende para o lado mais fraco, alguns pendem para o lado mais forte. Será que nós temos esta autoridade para fazer isto, como filhos de Deus? Como Paulo aconselhou a igreja lá de Coríntios. Nós temos muitos problemas de convivência, muitos problemas de convivência. E eu não falo só de nós. Eu falo de um modo geral, onde a mesma palavra que Jesus disse: onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Eu digo: onde tiver 2, 3 reunidos, eu tenho um problema de convivência ali. Tem um problema de opiniões diferentes ali. Mas o que fazer para a gente viver em paz nesse mundo de uma filosofia barata, de uma filosofia que tudo pode? Como nós vamos lidar com isso? Convivência. Há tantas reclamações de tantos irmãos. Uns reclamam de uma coisa, outros reclamam de outra, como se a igreja fosse uma perfeição. Nós devemos aqui vivermos, na medida do possível, bem, e convivermos bem, mesmo sabendo que o outro tem uma opinião diferente. Não tem problema, mas vamos conviver bem, porque é um princípio de Deus. Duas pessoas não andam juntas se não estiverem de acordo. Não é possível. Mas nós temos uma outra dificuldade aí com convivência. Eu estou dando uma introdução, eu não entrei aqui no estudo. Nós temos um outro problema com relação à convivência na igreja. Eu não estou falando nem convivência na família, eu não estou
falando nem de convivência no trabalho, eu não estou falando de convivência nos círculos sociais que nós frequentamos, não estou falando disso. Eu estou falando da convivência que nós devemos ter aqui na igreja, de modo que as pessoas olhem para nós aqui e digam: nossa, esse povo aí, olha, o que esse povo tem? Que esse povo não briga, esse povo não discute, esse povo é tudo amigo um do outro. Quando um tem uma necessidade, os outros correm para ajudar. Oxalá que fosse assim. Oxalá que fosse assim. Mas eu não estou falando de convivência só quando a gente precisa pôr a mão no bolso, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de convivência na igreja, entre salvos e perdidos. Eu estou falando de convivência na igreja, entre convertidos e não convertidos. Eu estou falando de convivência na igreja entre pessoas que têm a mente transformada e pessoas que nunca mudaram, a despeito de serem batizados, a despeito de terem cargos, a despeito de pregarem, a despeito de cantarem. Eu estou falando de convivência de pessoas que convivem na igreja. Nós temos aqui 2 grupos de pessoas aqui, em todas as outras igrejas, mesmo aquela que as pessoas pulam num pé só. Eu nem me atrevo, porque estou falando de convivência, da gente se dar bem, de respeitar os limites do outro. Eu sempre digo aqui, às vezes, a pessoa vive num perrengue que dá dó. Aí, de repente, ele é, entre aspas, abençoado. Sobe na gilete e já acha que está mais alto do que os outros. Pina o nariz, endurece o pescoço. Para com isso, irmão. A nossa convivência está baseada num princípio determinado pelo cabeça da igreja, que é Jesus, de humildade. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém num cavalo branco. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém com o manto daqueles que João viu ele no Apocalipse. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém com uma multidão de anjos, mas Jesus entra em Jerusalém para mostrar a humildade aos seus discípulos, que é eu e você. Eu acredito que hoje aqui só tem convertido. Eu acredito nisso. Senão você não vinha aqui, ficava em casa. Ficava lá, fazendo outra coisa. É final de ano. Poderia estar no mercado, poderia estar no shopping, poderia estar numa loja, comprando roupa. Mas você veio aqui, você pagou um preço para vir aqui, você gastou o seu tempo para vir aqui, e Deus vai recompensar as pernadas que você deu da sua casa aqui, quer seja de carro, quer seja de bicicleta, quer seja a pé. Deus vai te recompensar. E por isso, o Amós diz: poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo. E eu estou falando aqui de convivência na igreja, principalmente entre convertidos e não convertidos. Quais são os conflitos que nós temos na igreja? Quais são os conflitos que eu tenho na igreja? Quais são os conflitos que você tem na igreja? Vai terminar tudo na conversão. Quem é convertido é humilde. Quem é convertido não importa de perder. Quem é convertido, não importa se ele está por cima ou está por baixo. Porque a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Se nós tivermos só esta filosofia de convivência, isso aqui vai virar um céu. Nós não precisamos nem subir. Porque isso aqui vai virar um céu. Eu acho que a gente vai começar a mudar
Vamos mudar, vamos viver na igreja, porque isso aqui vai ser um céu. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem briga, não tem nhenhenhen, não tem grupinho, não tem intriga, não tem nada. Mas tudo se resume em dois grupos. Um que é convertido e o outro que não é convertido. O convertido quer ir para o céu. O que não é convertido quer ficar na terra. Aí um puxa de um lado, um puxa de outro, e aí a igreja fica perdendo tempo e energia, quando devia estar evangelizando as pessoas, quando devia estar fazendo boas obras, quando devia estar sendo generosa, quando devia estar sendo vista pelos homens. As pessoas deviam ver Deus dentro da igreja. Mas o que a gente escuta? Nossa, pastor, você não sabe, que já teve pau, os irmãos brigavam aí fora, o pau comia. Eu passei outro dia numa igreja aí, ainda bem passei de carro. E o couro estava comendo lá, em plena Santa Ceia. E uns brigavam, e uns falavam a língua, e outros... Não sei. Estão percebendo como isso é importante, esse negócio de convivência? Nós temos uma igreja e temos várias representações em vários bairros da cidade. Nós somos um povo só. Somos um povo só. Nós somos uma igreja só. A Bíblia que eles leem lá é a Bíblia que nós lemos aqui. O Cristo que opera lá é o mesmo Cristo que opera aqui. Não deve haver diferença. Eu digo isso porque eu não nasci presidente de igreja. Não nasci presidente de igreja. Eu já dirigi congregação. E não é congregação grande. É congregação pequenininha, que eu cheguei lá, tinha meia dúzia de irmãos. E 4 daquele monte assim, o que esse japonês veio fazer aqui? Depois, quando eu saí, ficaram chorando. Nós temos que conviver uns com os outros, irmãos. O que nós fazemos aqui é um exercício. Estamos num exercício para quando nós formos viver com Jesus, quando a igreja for arrebatada, aí ninguém vai mais separar. Apesar de não ser, de sermos espíritos, nós não vamos mais separar. Não vai ter mais intriga, não vai ter mais nada. Mas se eu não começar a treinar esse negócio aqui, eu tenho que pensar nisso. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou pedindo e Deus não está me dando, eu estou pedindo e Deus não está me dando, porque a sua convivência está ruim. O seu relacionamento horizontal, é assim? Horizontal está ruim. Quando o nosso relacionamento horizontal está ruim, não adianta querer se acertar com Deus. Porque Ele fecha a porta, Ele diz, se você não perdoar, se você não andar bem, se você não for humilde, eu não vou perdoar você. Está escrito lá. Então, nós temos muitas dificuldades. E este é um assunto importante, necessário, para que nós ensinemos a igreja de Deus, o rebanho de Deus. O Senhor nos compara como ovelhas. E ovelhas, além de ser um animal simples e dócil, você já viu a ovelha braba? Você já viu a ovelha braba? Tem uma ovelhinha que de vez em quando desgarra. Tem, mas não é braba. Não é braba. E o Senhor nos diz que nós somos ovelhas. Ele é o pastor dessas ovelhas. O Salmo 23 fala que nós somos ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Significa que eu sou sua ovelha. E as ovelhas convivem pacificamente. Uma não fica dando marrada na outra, não. E quando surge
perigo externo, como ela não foi treinada para se defender, como ela não é violenta, as ovelhas, isso acontece muitas vezes, aonde se cria um rebanho de ovelhas. Os predadores aproveitam as que estão mais desgarradas para atacar. Por isso que as ovelhas sempre estão juntas, sempre juntas, mas é muito junta que uma fica roçando na outra quando vai andando. Quando surge o predador, sabe o que elas fazem? Elas abrem, o predador fica no meio e elas vão apertando o círculo, de tal forma que eles matam o predador sufocado, porque não aprenderam a lutar. E nós somos ovelhas de Jesus. E temos que ter essas características de ovelhas. Então precisamos conviver melhor nessa família cujo cabeça é Jesus, cujos princípios foram determinados por Jesus. Se nós não convivermos bem, nós não mostraremos para o mundo que o Senhor é Deus. As pessoas não se interessarão pelo Evangelho. O Evangelho veio para resolver isto. Desde os primórdios, Deus separou um povo e disse: olha, vocês não podem misturar, a convivência de vocês tem que ser pacífica, a convivência de vocês têm que viver em paz uns com os outros, você não precisa abrir mão da sua visão, do seu parecer. Se você quiser usar uma roupa amarela, usa uma roupa amarela, não tem problema nenhum, pode conviver com nós com a roupa amarela. Você quer usar o cabelo azul, não tem problema, você vai conviver com o cabelo azul. Se você não se sente bem, porque o próprio círculo social, ele exclui as pessoas. Quando alguém destoa de nós, eu fiz um teste esses dias. Eu não vou tirar a barba. Eu vou ficar de barba até o final do ano. Nossa, o pastor está de barba. O que muda eu com barba ou sem barba? Fala para mim. Muda o quê, irmão? Eu com barba ou sem barba? O que muda? Eu com cabelo ou sem cabelo? Muda o quê? Fala para mim. Eu vou deixar de ser diferente? Porque o que eu sou, o que você é, está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. Ninguém se torna bom ou mal porque muda a sua aparência. Ninguém se torna bom ou mal porque coloca uma roupa ou outra. Não. O que nós somos já está aqui dentro. São nossas atitudes. Agora eu estou bonitinho do jeito que todo mundo quer. Convivência. Qual é o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como cristão? Porque tem muita gente usando o Salmo 1. E para alguns é verdade que ele não deve andar na filosofia dos ímpios, das pessoas que falam mal de Deus. Não é correto. Deus não precisa de advogados, mas se alguém falar mal dos princípios determinados por Deus ou do próprio Deus, eu como seu filho, qual é o filho que não defende o pai? Qual é o filho que não defende o pai? E às vezes o pai não precisa de defesa.
Eu tenho que me manifestar. Eu não posso me conformar as pessoas dizendo que todo pastor é ladrão. Outro dia quase arrumei uma briga feia. Estava na fila e alguém estava falando sobre isso. Eu falei, não posso conformar. Eu vou me conformar com isso? Eu não vou me conformar, de jeito maneira. O senhor faz o quê? O senhor faz o quê? Sou contador, então todo contador é ladrão. Estou chamando você de ladrão, você não está me chamando de ladrão? Você me conhece? Você sabe qual foi a minha origem? Você acha que eu saí por aí, abri uma igreja e agora eu estou enriquecendo a custa de igreja? Eu trabalhei a vida inteira. Cumpri meu papel. Só tem que respeitar, não pode colocar todo mundo no saco, não. Tem que respeitar. E se nós não exigirmos esse respeito, vai ficar ruim para nós convivermos com as pessoas. Porque a sociedade coloca um rótulo, principalmente nós evangélicos. Apesar de nós vivermos num país laico, onde existe uma liberdade de expressão religiosa, não existe uma religião oficial. É isso que diz a nossa lei. Eu posso me manifestar, mas eu preciso conviver bem com as pessoas. E não é pela minha indumentária, não é pela forma como eu corto ou deixo de cortar o meu cabelo ou me arrumo. Não. Antigamente, isso que eu vou começar agora aqui no nosso texto. Antigamente, uma das coisas que mais se criticava no Evangelho, durante o século passado, que faz poucos dias que começou o século 21, né? Faz pouco tempo, né? Era a atitude compenetrada, sisuda, de boa parte dos crentes, em nome da santidade e da pureza de vida. Se vier crente, ele não podia rir, ele não podia ser feliz, porque era crente agora, parecia, agora nem mais, né? Parecia delegado da Polícia Federal, de antigamente. Sempre com o semblante fechado, porque Jesus nunca deu uma risada, Jesus nunca se alegrou, nunca foi feliz. Onde que isso está escrito? Quem é que colocou isso? Mas as pessoas, a igreja, as lideranças da igreja, colocavam isso para as pessoas para diferenciar os crentes dos não crentes. E aí a gente viu um monte de crente que envelhecia mais rápido do que os outros, porque eles viviam sempre com a testa franzindo a testa. Aí as rugas vinham e não parava mais. Seja feliz, irmão. Seja feliz. Se alegre. Quando for para alegrar, se alegre. Quando for para sorrir, sorria. Porque é isso que Deus quer de nós. Em vez disso, as pessoas viviam depressivas. E durante muito tempo, muita gente que não era aceita nos círculos sociais, ou não tinha condição de bancar um círculo social, porque era caro, o que acontecia? Elas iam para a igreja, porque na igreja a filosofia era: vamos receber todo mundo. Aqui pobre e rico é a mesma coisa, pobre e rico é a mesma coisa. Aqui doutor e iletrado é a mesma coisa. Aqui veio com chinelo de dedo, veio com sapato cromo alemão e a mesma coisa. Deveria ser, nós deveria ser assim. Mas até aqui a gente separa. Porque senão nós teríamos aqui na igreja um monte de empresários, de médicos, de
pessoas de posses, porque não mistura. Não mistura. Começa uma vida. A gente vive orando para Deus abençoar os irmãos, Deus começa a abençoar, ele começa a ir no patamar mais alto, e já fica olhando para baixo, dizendo, não, eu não posso conviver. Se os meus amigos viver que eu convivo com esse povo aqui, vai ficar difícil. Convivência. Mas quando a gente é convertido por Jesus, não importa o nível cultural, não importa o nível financeiro, não importa absolutamente nada, Deus lhe dá uma visão de olhar para o outro que é igual a você. Uma visão igual. Eu gosto muito do testemunho do Matos Nascimento. Se converteu, foi para uma igrejinha, que a gente chama de igrejinha, e famoso do jeito que ele era, ficou naquela igrejinha não sei quantos anos. De onde você é, pastor? Eu sou da igreja. Nossa, daquela igrejinha? Daquela igrejinha. Porque houve uma conversão. Aqui a gente não busca mostrar para o outro quem nós somos. Aqui a gente busca Deus como necessidade. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Não importa o seu nível social, o seu nível econômico, o seu nível financeiro, não importa a casa que você mora, não importa o carro que você tem, não importa a roupa que você usa, não importa, eu venho aqui porque eu preciso de Deus. Então eu e você precisa de Deus. Nós nos damos bem porque nós precisamos de Deus. Nós pensamos do mesmo jeito quando se refere ao Evangelho. Nós somos iguais. Vou repetir. Nós somos iguais. Diante de Deus, nós temos a mesma dignidade. Ninguém é diferenciado. Não é um cargo, não é uma posição que nos diferencia diante de Deus. Deus olha para nós e vê tudo igual. Só que Ele vai pedir conta das nossas responsabilidades, dos dons que Ele deu para cada um. E isso é diferente. Então nós precisamos conviver melhor. Havia uma vertente em nossas igrejas que parecia não ver compatibilidade entre um espírito alegre e feliz e uma vida santa. Para ele ser considerado um santo, ele não olhava nem para frente, ele vivia cabeça baixa, olhando para o chão, não olhava para ninguém. Eu costumo dizer, e eu não errei ainda nesse negócio, quanto mais santo a pessoa demonstra ser, porque tem uns que faz questão de demonstrar para os outros que ele é mais santo. Quanto mais santo é, mais devasso ele é. Fuça a ficha corrida dele, para você ver. Eu digo isso porque eu tenho vários exemplos de igrejas que não pode isso, não pode aquilo outro. Tem até um manual para você viver. Tem até um manual sobre que roupa íntima você tem que usar. Tem um manual que tem regra como você deve fazer sexo com o seu marido. E as maiores bestialidades acontecem com esse povo. Eu estou falando de convivência. E nós convivemos bem quando somos convertidos. Quando temos a nossa mente mudada. Quando começamos a ver como Jesus vê.
Quando eu começo a ver, como Jesus vê, aí a gente começa a se dar bem com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. Sabe aquele negócio de simpatia e de empatia e de antipatia? Nossa, não aceita esse negócio que eu vou dizer, não. Não aceite isso que eu vou dizer. Olha, eu não sei, aquele irmão nunca me fez nada, mas parece que eu não engulo ele. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Para com isso, irmão. Se ele nunca te fez nada, você está com... Isso não é coisa de Deus, não. Isso não é coisa de Deus. Ele é seu irmão. Mostra, faz alguma coisa e mostra que ele é seu irmão. Faz, mesmo agora, no tempo de pandemia, faz alguma coisa e mostra que ele é seu irmão. Só não passa o vírus para ele. Senão vai ficar ruim. A vida dos cristãos, a vida do crente, está sujeita às mesmas limitações existentes em outras pessoas. Tanto que a história da humanidade nos mostra participantes e responsáveis por muitos conflitos e crises. Se nos falta a necessária vigilância, podemos estragar mais do que contribuir para o aperfeiçoamento das relações entre as pessoas. E se tem um povo que é sectarista, esse povo somos nós. Nós somos sectaristas. É nós que vamos para o céu. Deus é só nosso. É nós que vamos prosperar. E alguns dizem ainda vamos ter a prosperidade, vamos ter a riqueza dos ímpios. E nós acabamos nos achando melhores do que os outros. Agimos como judeus. Os judeus dizem assim, é nós, judeus, escolhidos de Deus, e o gentio. O gentio é todo mundo que não é judeu. E aí eles olham para nós como um povo inferior. Porque foi eles que foram escolhidos por Deus, a Bíblia foi dada por eles, os maiores milagres da Bíblia foi eles, os maiores profetas e reis da Bíblia estão nos judeus, o Salvador veio dos judeus. E Paulo diz assim, de que adianta ser judeu? De que adianta você ser circuncidado e não ser circuncidado? Paulo vai destruindo toda essa montagem que foi criada no sistema. E conosco acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós nos julgamos melhores. Nós não admitimos que Deus abençoe o nosso vizinho que não é crente, mas que trabalha, mas que é socialmente correto, é eticamente correto, é moralmente correto, e nós não admitimos que Deus o abençoe, porque ele não é crente, ele tem que sofrer, ele tem que camelar. A bênção é só para nós, isso não funciona, isso não é verdade. Tem uma promessa de bênção para mim e para você. No tempo de Deus, no dia de Deus, quando Deus quer realizar, nunca é do nosso jeito. E às vezes nós ficamos tão ousados, que a gente chega a dizer, não, agora eu vou pôr Deus na parede, ou ele faz, ou ele faz. Você precisava ter uma visão de Jó. Não precisa nem ser que nem Jó. Para não dizer que eu estou jogando, amaldiçoando você. Precisa ter uma visão de Jó. Está lá Jó, sofrendo, com aquelas dores atrozes. E fazendo perguntas para Deus, e fazendo pergunta, onde estava tu, e fazendo pergunta, e Deus resolve aparecer para acabar com o seu cativeiro, e diz, Jó, agora tu levanta como homem. O homem estava só o caco, Deus mandou ele levantar. Estava só o pó. Vocês consideram isso? Que Jó,
estava só o pó, ele não podia levantar. Deus disse: te coloca de pé, porque eu vou perguntar e tu vai responder. Aonde? E Deus faz 53 perguntas. Quando Deus termina de perguntar tudo e de falar o que ele fazia, Jó colocou a mão na boca e disse: falei do que eu não sabia. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Nós precisamos conviver melhor. Nós precisamos conviver melhor. E esse negócio não foi programado, porque no final do ano, todo mundo fica com o coração generoso, né? Todo mundo fica com o coraçãozinho mole. Então essa mensagem não foi programada. Mas nós precisamos conviver melhor com as outras pessoas, com os nossos irmãos. Nós precisamos conviver melhor. Na semana que vem nós vamos continuar sobre esse assunto de convivência, o papel cristão. Qual é a nossa responsabilidade nessa questão de convivência? Convivência na igreja, convivência no trabalho, convivência no lazer, convivência, enfim, na família. Nós vamos falar sobre isso, sobre convivência. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Se houver alguma coisa que você pode corrigir, pode melhorar, procure pedir a Deus graça e sabedoria para você melhorar. Se você começar dizendo: eu não gosto de fulano, não gosto de fulano, você vai acabar não gostando. Mas se você dizer: não, eu amo fulano, mesmo você não amando, você já dizendo: eu amo fulano, no final você vai acabar amando. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Eterno Deus, nós somos a tua igreja, aquela que o Senhor pagou com o seu próprio sangue. Senhor, e tu nos chamaste das mais diferentes situações. Senhor, nós estamos aqui porque queremos aprender, porque queremos que a tua bondade, a tua misericórdia seja refletida em cada um de nós. Senhor, tu nos chamaste, a tua palavra diz que nós não éramos nada, e que tu chamaste para confundir aqueles que são. Senhor, quem éramos nós quando o Senhor nos chamou? Que nós merecíamos? Nós não merecíamos absolutamente nada, mas o Senhor nos igualou quando nos comprou com o teu sangue. E a tua palavra diz que agora não há mais grande, não há mais pequeno, não há mais rico e nem pobre, nem mais santo, nem menos santo. Todos nós somos ovelha do teu pasto, todos nós somos teus filhos. E como teus filhos, nós queremos ter uma vida de convivência pacífica, ordenada pelo teu Espírito Santo. Pai, para que não possamos ver com olhos maldosos o irmão, a irmã. Senhor, para que quando for necessário nós possamos estender a mão para abençoar, para ser solidário, nós possamos emprestar os nossos ouvidos para ouvir, Deus, as nossas mãos para serem estendidas. Senhor, pelo teu Espírito nos ensina a ter uma convivência abençoada, de tal forma que o teu nome seja engrandecido por aqueles que ainda não te conhecem. Deus bendito e santo, agora nós não estamos pedindo por prosperidade, eu sei que ela é importante para as nossas vidas, nós não estamos pedindo por saúde, mas nós estamos pedindo por uma convivência abençoada, por uma convivência pacífica, aonde não
haja intriga, onde não haja preconceitos, onde não haja obstáculos. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a convivermos uns com os outros, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, perdoa muitas vezes os pensamentos de preconceitos e os olhares maldosos, Senhor, de julgamentos que os nossos irmãos não mereciam. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Senhor, esteja no nosso meio, porque se Tu estiver conosco, a nossa convivência, além de vitoriosa, além de ser pacífica, nós seremos abençoados e felizes. Bendito Deus de Israel, estende a Tua mão sobre este povo, sobre o nosso campo de trabalho, sobre os nossos obreiros, sobre as nossas igrejas, sobre os nossos velhos, sobre as nossas crianças, sobre as nossas viúvas. Senhor, sobre a Tua igreja, sobre as famílias. Bendito Deus, em nome de Jesus, nos ensina, repreende o espírito contrário. Repreende, Pai, o espírito contrário, o espírito do orgulho, da confusão, o espírito de rebelião. Meu Deus, este lugar é do Senhor, esta casa é do Senhor. E nós queremos ter aqui uma convivência, que o Teu nome seja glorificado, que as pessoas possam ver que o Teu Evangelho na vida dos nossos irmãos e irmãs. Bendito Deus, abençoa a convivência nos lares, no seio das famílias. Pai eterno, o Senhor sabe que há tantos conflitos por essa questão de convivência. Ó Deus, estende a Tua mão e ministra sobre as nossas vidas. Abençoa aqueles que estão nos vendo, assistindo esse culto, que eles sejam abençoados com a convivência pacífica, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, irmão?